Gráficos e funções. Gráficos. Muitos dizem ser difícil de entendê-los, mas na verdade é bem simples, e eu vou mostrar por quê. Um dos gráficos mais utilizados no dia a dia é o de linhas. A sua estrutura é bem simples. Possui uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Nessas linhas, podem-se colocar qualquer coisa que possua algum tipo de ligação entre si. Em seguida, é só localizar suas coordenadas. Outro gráfico muito utilizado é o gráfico de setor, ou popularmente conhecido pizza. Este é muito simples de analisar. A circunferência completa equivale a 100%, que seria o total de vendas em um ano. E cada fatia equivale à quantidade de vendas em um período de 3 meses. Existem 3 tipos de gráficos que facilmente podem ser confundidos: histograma, barras e colunas. O primeiro gráfico acima é o de colunas. Esse gráfico é composto por 2 eixos, como os demais. No eixo horizontal é construída as colunas que representam mudanças em alguns fenômenos, ou de processos de acordo com a sua intensidade. Essa intensidade é definida pelo eixo vertical. A largura da distância entre as colunas não influencia nos seus valores finais, por isso deve-se manter as duas iguais o gráfico inteiro. O segundo é a de barras. As barras podem ser tanto na vertical quanto na horizontal. Geralmente, utiliza-se esse gráfico para comparar quantidade, ou seja, quanto maior a barra, maior a sua quantidade, e quanto menor, menor a sua quantidade. Essa regra não se aplica quando se trata de números negativos. O último gráfico é a histograma. Esse gráfico é um pouco mais complexo, pois ele representa uma distribuição de frequência por meio de retângulos, cujas larguras representam intervalos de classe e cujas as áreas são proporcionais às frequências. Em outras palavras, um histograma serve para medir a frequência que cada item aparece na coleta de dados. Na barra vertical consta a quantidade que cada item aparece, e na horizontal quais são os itens. Outro muito visto nas salas de aula é o eixo cartesiano, composto por 2 retas orientadas. Basicamente, esse tipo de gráfico serve para dar as coordenadas de certos itens. Função. Funções são basicamente 2 conjuntos de itens, na onde todos os itens do primeiro conjunto se relacionam com um do segundo. Esses conjuntos são chamados de domínio e contradomínio. Contradomínio que é tocado pelo domínio é chamado de imagens. Lembre-se, todos os itens do domínio têm que se direcionar para um ou mais do contradomínio. Caso contrário, não é considerado uma função. Existem 4 tipos de funções. Funções sobrejetoras são aquelas que cada item do domínio atinge um item do contradomínio, sem deixar nenhum item do contradomínio sem ser atingido. Funções injetora são aquelas que cada item do domínio corresponde a apenas um do contradomínio. Para uma função ser bijetora, a mesma tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ou seja, cada item do domínio atinge somente um do contradomínio, sem deixar nenhum número sem ser atingido. Uma função simples é dita apenas quando a função não é injetora e nem sobrejetora.